Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da tabela periódica junto com a massa atômica para a gente chegar na massa molecular. Então, só retomando aqui com vocês, aonde eu posso encontrar a massa atômica do meu elemento, né? Então, vocês têm a tabela periódica, certo? Aqui, ó, sempre tem uma legenda. Nessa legenda tem o número atômico, o símbolo, o nome do elemento e a massa atômica relativa, né? Então, tudo isso eu tenho aqui na legenda. Então, todos os elementos aqui da tabela periódica têm o seu número atômico, que é dado pela letra Z, o símbolo químico, que o símbolo químico ele tem ou só uma letra maiúscula ou só uma letra maiúscula e uma minúscula junto. Como exemplo, eu tenho hidrogênio, que é só o símbolo H, letra maiúscula. E eu tenho lítio, que é uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Então esse aqui é o lítio, é o símbolo Li, ok? Então eu tenho essas duas formas de apresentação, tá? Então agora a gente vai lá para os cálculos químicos. Cálculos químicos são todos os cálculos que envolvem química. Massa molecular. Então a gente vai agora para a massa molecular. Então a massa molecular aqui nos diz que é a massa da molécula, certo? Então eu tenho uma molécula, tá? Então aqui, ó, um exemplo, ó, CO2. CO2 é uma molécula. Eu tenho carbono e oxigênio. Eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, certo? Ó, aqui pelo desenho, ó, molécula de CO2 é o dióxido de carbono ou o gás carbônico, bem conhecido como gás carbônico, certo? Então, massa molecular é a massa da molécula. Para eu achar a massa da molécula, eu tenho que ter a quantidade de átomos e a quantidade de massa atômica do elemento. Então, para mim achar a quantidade de massa atômica do elemento, eu tenho que vir na tabela periódica. Ah, então vamos botar lá o CO2, né? Então, CO2 é o quê? É o carbono, aqui, ó, carbono, ele tem massa atômica 12, né? Massa atômica 12. O oxigênio, ele tem massa atômica 15,9 e 16. Então, a gente vai arredondar e vai colocar 16, certo? Então, voltando lá para outra página, ó, CO2, certo? Então, o oxigênio, ele tem 16, né? Tem massa atômica 16. O carbono tem massa atômica 12. O oxigênio tem massa atômica 16. Por que apareceu dois oxigênio? Porque é dois átomos de oxigênio aqui, ó. Então, eu tenho um elemento, carbono, e eu tenho um elemento, oxigênio. Só que o carbono só tem um átomo. E o oxigênio tem dois átomos. Então, daí aqui é a quantidade de massa, quantidade de massa, quantidade de massa, certo? Então, juntando todas essas quantidades de massa atômica, eu vou ter a minha massa molecular, que é a massa da molécula. Então, cada elemento, ele tem a sua massa atômica. Juntando todos os elementos, eu vou ter a minha massa molecular, certo? Então, aqui, ó, CO2. CO2 é a minha molécula com dois elementos diferentes, que vai dar a minha massa molecular 44. Então, somando 16 mais 16, 32. 32 mais 12, 44. 44, o quê? Unidades. Como relembrando aqui, ó, eu tenho essa balancinha. Se eu colocar a minha molécula de CO2 nessa balança, certo? E eu ir colocando uma unidade por vez, vai chegar a 44 unidades, que é o peso dessa molécula aqui, certo? Vamos fazer outro aqui, ó. Eu tenho
H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, H, eu tenho 2 átomos, certo? Tenho 2 átomos, ó. Tenho 2 átomos. Pessoal, então aqui, ó, o ácido sulfúrico, né? Então, ó, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, certo? Então, 4 átomos de oxigênio. Ao total aqui, o H2SO4, ele tem um total de quantos átomos? 7 átomos. Então, ele tem um total de 7 átomos, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar primeiro a quantidade de átomos, tá? Só deixa eu voltar aqui, ó. Primeiro eu pego quantidade de átomos, ó, quantidade de átomos. Olha que beleza que fica. Quantidade de átomos, certo? Vou multiplicar, ó, por a massa atômica. Onde a gente veja a massa atômica? Onde a gente veja a massa atômica, ó, aqui, ó, massa atômica, ó, legenda, massa atômica. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1, tá? Então, eu vou tirar aqui do lápis, que do lápis fica ruim. Então, ó, 2, que é o número de átomos, multiplicando pela massa atômica, mais. Agora a gente vai pegar o do enxofre. O enxofre, ele tem quanto? Ele tem, ó, 32 de massa. Então, ele tem 32 de massa, então, ó, 32 multiplicado por 1. 1 é o quê? 1 é a quantidade de átomos, né? Preciso botar aqui? Não preciso, só coloco a quantidade de massa atômica, só tem 1 mesmo. Agora, quantidade de número, tá? Quantidade de átomos, que é o número aqui, ó, 4, vezes a tabela periódica lá, o oxigênio, ó, 16, né? Arredondando 16. Então, ó, 4 vezes 16, tá? Então, 1 vezes 32, 1 vezes 2, 2. Mais 32, 34. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, 64 mais 34, 98. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a massa multiplicando pela quantidade de átomos. Aqui, massa multiplicando pela quantidade de átomos. Depois que eu resolver a multiplicação de todos, eu vou somar todos e vai dar a minha massa molecular. Então, aqui, massa atômica. Aqui, massa molecular, tá? Aqui eu tenho a sacarose, ó, C12H22O11. Aqui está dizendo que o carbono ele tem 12 átomos, tá? O hidrogênio tem quantos átomos? 22. O oxigênio tem quantos átomos? 11. Então, 12 vezes, vou lá na tabela periódica, eu vou ver a massa atômica do carbono, que é 12, tá? 12 vezes 12. 12 de átomos vezes 12 de massa atômica. 22 de átomos vezes 1, que é o hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro da tabela periódica, né? Vamos lá. Ó, 1 vale 1. Então, agora, mais 11 átomos vezes o 16 é o quê? O 16 é a quantidade de massa atômica do oxigênio. Ó, tá bem aqui, tá? Então, multiplicando tudo, somando tudo, 342 unidades, massa molecular. Aqui, massa atômica. Aqui, massa molecular. Aqui eu tenho, ó, cloreto de sódio, que é o NaCl, tá? NaCl. O sódio tem 23 e o
cloro, 35,5 de massa. Então, massa mais massa vai dar massa molecular, 58,5. Aqui eu tenho pirofosfato de sódio, NaPO, tá? Na4P2O7. Então, o sódio aqui, ele tem 4 átomos, o fósforo tem 2 átomos e o oxigênio tem 7 átomos. Então, eu vou pegar todas as quantidades de átomos e vou multiplicar pela massa do elemento. Quantidade de átomos pela massa do elemento. Quantidade de átomos pela massa do elemento. Então, tudo isso eu vou somar, eu vou multiplicar, vou somar e vai dar a minha massa molecular, tá? Agora aqui eu tenho sulfato cúprico pentahidratado. Então, ó, CuSO4, tá? 5H2O. Esse 5 aqui, ele está na frente do H2O multiplicando tudo dentro, tá? Então, olha bem. Aqui, ó, o cobre, ele tem 63,5 de massa. O enxofre, ele tem 32 de massa. Já o oxigênio, ele tem 4 átomos e o oxigênio, ele tem 16 de massa. E aqui o 5 é para multiplicar, tá? Já é a fórmula daqui. É para multiplicar a quantidade, tudo da molécula de água. Que aqui é uma molécula de água já, né? H2O. Então, esse 5 aqui, esse expoente aqui, vai multiplicar tudo que tem dentro. Então, H, ele tem 1 de massa, 2 de número de átomos, o oxigênio é 16 de massa. Multiplicando esse aqui, somando com esse, eu vou multiplicar com 5 tudo isso aqui, e depois vou resolver todos os cálculos, tá? Primeiro multiplicação, depois adição, que vai dar a minha massa molecular 249,5 unidades, tá? Então, isso aqui são os cálculos de massa molecular, certo? Então, eu tenho a massa molecular, eu tenho a massa atômica. Com a massa atômica, eu faço a junção e calculo todas as massas moleculares das minhas moléculas. Então, o hidrogênio sozinho é um elemento. H2O é uma molécula de água. Ok, pessoal?